Olá, amigos do canal O Iscador. Bem-vindos aí a mais um vídeo, tá? Antes de mais nada, dê o seu like, se inscreva no canal. Bom, o vídeo de hoje, pessoal, a gente vai falar um pouquinho aqui no canal sobre chumbadas e por que chumbadas coloridas, como fazer elas, para que elas servem, qual é o intuito, então, de utilizar uma chumbada colorida, tá? Sendo que o modelo tradicional, na cor do chumbo mesmo, um chumbo pode ser aquele cinza escuro ou um cinza mais brilhante. Bom, a ideia da chumbada colorida, pessoal, como vocês estão vendo aqui, são vários formatos de chumbadas que a gente já conhece, né? Vários pesos, gramaturas, tamanhos, tá? Então, para ser usadas em diferentes tipos de pesca, diferentes ambientes e coisas do tipo. Tá, mas qual a ideia, então, da chumbada colorida? Bom, começando a falar um pouquinho do porquê da chumbada colorida, pessoal, a primeira coisa que eu sempre tenho em mente é a pescaria tem que ser aliada a duas coisas, né? Tem que aliar duas coisas: paciência e técnica. Bom, a paciência é para esperar o momento certo, para vir o peixe, toda aquela história de calma para a gente conseguir trazer o nosso troféu. Já a técnica, pessoal, são coisas que a gente vai aprendendo, vai lendo, vai estudando, né? Vai ver o que tem na literatura, o que tem na prática, ver vários canais, acompanha. Então, pessoal, uma das técnicas que eu estudei é a questão do porquê uma chumbada colorida. Qual é o atrativo dela? Bom, no mercado a gente consegue encontrar inúmeras cores de chumbadas, tipos, como os caras fazem aí de diversas formas. Tem modos de fabricação com tintas plásticas já direto, tá? Alguns cuidados tem que se ter. Até porque nem toda tinta é própria para ser mergulhada. Uma tinta plástica, por exemplo, numa água salgada, porque ela larga resíduos químicos que podem vir a prejudicar o ambiente. Então isso é um cuidado que tem que se ter, tá? A ideia, pessoal, que eu tive aqui foi eu mesmo preparar as minhas chumbadas, tá? Eu tinha uma série de chumbadas, vários tipos, vários modelos, tá? Por exemplo, com haste, sem haste, com piramidal, triangular, tem vários formatos, em formato de gota, em formato de baratinha, né? As mais chatas, as maiores. Então, diversos tipos que eu venho utilizar estão presentes no meu kit. Mas, em vez de pagar um pouquinho mais caro, numa chumbada própria, já pintada, comprada, eu digo, cara, eu vou fazer, porque as cores que eu estava vendo no mercado não estavam conforme eu queria e conforme eu tinha dado uma estudada, tá? Então eu resolvi fiz uma pesquisa então sobre tipos de tinta que seriam tintas base para eu conseguir pintar a minha chumbada, tá? Já vou falar um pouquinho de como eu fiz e como eu emborracharia elas para elas não perderem a sua tinta, sua cor, a coloração que eu dei nelas em qualquer água, sendo doce ou salgada. Tá? Então, o que eu fiz? Comecei a ver métodos para fazer isso, as chumbadas. Vi na internet vários modelos, né, várias formas de trabalhar isso aí. Alguns profissionais fazem pego a chumbada, mergulham numa tinta branca, depois mergulham numa outra tinta, que é a tinta que vai ser a tinta oficial, a final, digamos assim, depois dão um banho de tinta emborrachada ou a plastificação. Eu já fui por um método um pouquinho mais simples. Eu estava vendo tem outros formatos que eles fazem aquecendo a chumbada, que aí ela abre alguns processos e depois misturam numa tinta plástica e aquecem de novo, ela derrete, mergulham na água para resfriar, já está pronta. É uma outra forma. Eu li bastante, estava vendo alguns cuidados que deve se ter mediante aos tipos de resíduo que largam. Então eu resolvi ir por esse caminho. Escolhi uma cor fluorescente do meu gosto, como eu já falei em outros vídeos, vocês já puderam notar, eu curto muito o amarelo limão, que é algo muito atrativo, que aí eu já vou comentar um pouquinho da ciência desse negócio, tá? O amarelo limão e o rosa, tá? Ambos fluorescentes, na cor bem chamativa. Então qual é a ideia? A ciência por trás disso, pessoal, no que eu pinto uma chumbada, tá? O que ela faz? Além de facilitar no lançamento para eu estar observando ela, porque é uma tinta clara, obviamente eu estou vendo onde eu consegui fazer o devido lançamento,
tá? Eu sei mais ou menos a distância, eu consigo calcular esse tipo de coisa vendo onde caiu a minha chumbada. Quando ela é muito escura, por exemplo, numa água mais turva, a gente não consegue ver. Então eu já consigo ver, por exemplo, no lançamento e ver uma dimensão de qual alcance que eu tive. Fora isso, pessoal, outra parte da ciência por trás da pintura, a chumbada ela vai estar muito próxima do teu chicote, tá? Ou da tua isca. O peixe, por si só, é um animalzinho muito curioso. Então, quando ele vê algo escuro, tá? Não chama atenção. Mas se ele vê algo claro no chão ou próximo, aquilo ali automaticamente vai atrair o peixe. E o peixe ele vai ir onde está a chumbada. Ele vai ver uma cor, vai ver algo diferente e ele vai até ela. Quando ele vai até ela, por que ele vai se sentir atraído? Pelo cheiro ou pelo atrativo da isca. Tá? Então facilita muito também, é uma outra ciência. Então são vários pontos aí que foram estudados, tá? A ciência do arremesso, obviamente, tá? E essa outra da curiosidade do peixe em se sentir atraído por uma chumbada, por algo colorido que vai ser tipo um chamariz para ele. Então esses são esses dois pontos. Bom, falando um pouquinho agora de como eu fiz essas chumbadas. Tá? O modo que eu fiz foi algo bem caseiro, bem tipo amador, tá? Nada profissional. Eu botei um ganchinho, fiz um modo de pintura, né, direta, 2 demãos, não usei uma tinta base, por exemplo, um branco ou algo assim para pintar. Eu fui direto nas tintas spray. Tá? Automaticamente, depois que elas estavam secas, eu deixei um período secando, eu usei o Plastifilme emborrachado da Kimatic, Tapmatic, que foi um dos melhores e mais recomendados para esse tipo de coisa. Tá? Ele vem nas cores preta, vermelha, branca e incolor. Eu dei, obviamente, preferência pelo incolor justamente para conseguir manter a cor fluorescente. Por que ficaram um pouco opacas e não estão com um brilho muito grande? Eu fiz, pessoal, para manter bem a plastificação e manter ela, dar uma maior resistência e não largar nenhum tipo de resíduo da tinta na água. Eu dei 2 demãos ou 2 mergulhadas diretas dentro do plastifilme e aí ela ficou mais opaca. Tem alguns profissionais que pintam ou pessoas que pintam e fabricam e dão uma demão em cima do plástico antes dele secar. Tá, que ela adere mais, mas também é algo que pode largar tipo resíduos na água e também afastar o peixe pelo cheiro, tá? Então essas chumbadas ficaram cerca de 1 mês e meio, 2 meses, tá? Respirando, ou seja, estavam secando para não ficar com nenhum tipo de cheiro, para não prejudicar a pescaria, tá? Então, mais ou menos é isso que eu tenho para contar para vocês dessa forma agora de pesca com chumbadas coloridas, da ciência e como eu fiz. Beleza, pessoal? No mercado a gente tem várias opções, tem inúmeras cores, inúmeros formatos também de chumbadas para comprar, fora o padrão normal. A chumbada pintada, colorida, ela é um pouquinho mais cara que a chumbada tradicional, mas vale muito a pena para quem quer ter um guia de lançamento, então, e também usar um pouquinho dessa ciência e da atratividade para o peixe. Pessoal, grande abraço, boas pescarias, não esqueçam de curtir aí e se inscrever no canal. Brigadão, até o próximo vídeo.